Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque. Começou o sabadão de sol, né? Ainda tá friozinho aqui no Rio, mas o sol apareceu desde ontem, né? É bem melhor do que aquela chuva que estava constante aí nos últimos dias. Galera, hoje começa o Super Mundial de Clubes. Al Ahly e Inter Miami de Messi, Suárez e companhia, né? Às 9 da noite vai ser aquele aperitivo para o domingão de outras partidas, né? Tem a estreia do Porto e Palmeiras, tem PSG e Atlético de Madrid e fechando o domingão, claro, o jogo mais aguardado aí por todos nós, Seattle Sounders e Botafogo, né? Tem que falar o nome deles primeiro, já que é na casa deles, né? E o Botafogo viaja, falei disso aqui ontem, né? Treina ainda hoje de manhã lá em Santa Bárbara e depois viaja rumo a Seattle, né? Capital do grunge, né? A capital do rock, quem lembra, né? Bons tempos de Nirvana e Pearl Jam e companhia, né? Pessoal, antes de falar mais do Super Mundial, uma notícia aqui do scout botafoguense, o Rodrigo Weber, ele, enfim, faz parte do scout do Atlético Mineiro. Inclusive, ele começou lá no Galo em 2022, substituindo o nosso atual head scout, que é o Alessandro Brito, né? O Alessandro Brito vem para o Botafogo, contratado pelo John Textor, e aí o Weber entrou lá no Galo. Ele faz parte ele é o chefe do Centro de Inteligência do Galo, a SIGA, é a sigla, né? E agora parece que o Textor está interessado e está contratando ele. Pelo menos ele já se despediu lá do pessoal do Atlético Mineiro e tudo indica que fará parte do scout botafoguense, né? Vamos ver, aguardar aí, mas é uma notícia interessante, porque a gente sabe que o John Textor, ele sempre se orgulhou de ter, né, talvez aí possivelmente a melhor equipe de scout do Brasil, uma das melhores do mundo, né? E aí que o Rodrigo Weber, em sendo confirmado, né, uma boa sorte para ele, ampliando, né? O scout do Botafogo tem o Rafael Rezende, né? Enfim, tem vários nomes aí de peso. Pessoal, os últimos dias, né? Ontem foi um dia dedicado à apresentação oficial do Tuco Correia e também do Arthur Cabral, né? E nos últimos dias a Botafogo TV tem publicado vídeos aí do dia a dia dos jogadores, né? Aquela resenha, né? O clima descontraído, falei disso aqui ontem, né? O clima família do Botafogo, e foi muito legal acompanhar os trotes, né? Que é normal, né? Até na seleção brasileira tem também, quando tem um novato recém-convocado. O Botafogo fez bem naquele estilo mesmo de seleção, né? Na hora que os jogadores estão todos ali na mesa, né? Após uma refeição, o jogador apresentado sobe numa cadeira e passa por um trote ali, é brincadeira leve, nada demais, alguns dançando, né? Outros em alguns momentos, né, eles se apresentando, falando. O caso, por exemplo, até o garoto Montoro, né, que chegou a ser apresentado ainda no Brasil, não tinha passado por esse trote, então ele se apresentou, tem 18 anos, era do Vélez Sarsfield, quais são as características dele de jogo e tal, teve que imitar um cachorro, enfim, aquelas brincadeiras normais, muita risada, que servem justamente para o jogador recém-chegado se integrar, né? Especialmente o caso do Montoro, né? Um garoto ali, né, poderia ficar intimidado, né, estar no meio aí de jogadores mais velhos, né, todos mais velhos que ele, então quebra o gelo, né, uma maneira aí de quebrar o gelo. E um cara que também demonstrou aí muita, não só conhecimento de falar português, né, o Tuco Correia, descontraído também, falou da trajetória dele, Lazio, Internazionale, né, começou nos Estudiantes, enfim, também um cara que parece que é muito de grupo, né, muito de grupo, o Tuco Correia, que não está chegando com nenhum estrelismo, mesmo já tendo defendido seleção argentina, está vindo do futebol italiano, o próprio fato dele estar ali, né, se esforçando de falar português, e até falando um bom português, mostra que o cara chegou, né, ali, sapatinho, sandálias da humildade, né, sem nenhum estrelismo, como eu falei. Agora, um nome que chama atenção, Arthur Cabral, né? O Arthur Cabral, ele deu uma declaração até curiosa, né? Ele falou que o Paiva tinha mandado uma mensagem para ele e ele demorou a ver ali no celular tal a mensagem, uma semana até ver a mensagem do Renato Paiva.
mas acabou dando tudo certo, veio para o Botafogo e fez questão de frisar mais uma vez na apresentação de que ele não está vindo para ser um substituto do Igor Jesus, que inclusive tem características bem diferentes das do Igor Jesus, né? A gente sabe que o Igor é um cara que atua muito bem ali também, fora da área, fazendo assistência, brigando muito ali fora da área, na intermediária adversária, e o Arthur Cabral se definiu, né? Até botei na thumb, como um típico camisa 9, né? Aquele cara que fica na área ali, um finalizador, né? Essa pelo menos é a característica principal do Arthur Cabral, que pelo que está aparecendo pode pintar como titular já amanhã, né? Justamente utilizar, o Paiva utilizar como utilizou com o Juan Cruz, com o Mastriani, né? Sem tanto sucesso, né? Até teve certo sucesso naquele jogo com o Fluminense, mas jogar com os dois centroavantes, né? O Igor Jesus e o Arthur Cabral um pouco mais enfiado ali à frente, né? Essa é a tendência. O Savarino finalmente chegou e treinou. Claro que dá um pouco de dúvida pelo fato dele ter perdido quase que a semana toda, né? Será que ele vai ser escalado, vai estar nas melhores condições para jogar amanhã, né? Acredito que ele até comece jogando, talvez não faça os 90 minutos por conta aí de todas essas viagens, né? Não parece, mas é muito cansativo para o jogador, né? Ele saiu do Brasil, foi jogar no Uruguai, depois do Uruguai, uma viagem super longa até a Califórnia, né? Depois Califórnia para Seattle, né? No estado de Washington. Então também vamos ver como é que tá o Savarino. A princípio tudo certo com ele, mas ficar de olho porque pode ser que o Paiva aí pense em alguma outra situação, já que não contou com o Savarino, né, no início da semana, mas enfim, tá bem entrosado, essa aqui é a verdade. Falar um pouco do Seattle Sounders, né? A equipe conta com o João Paulo. O João Paulo tá lá já há alguns anos, né, na equipe norte-americana, e o João Paulo falou que inclusive o João Paulo, eu lembro que ele surgiu no Santa Cruz, né? Aí vem para o Botafogo, se identificou muito com o Botafogo e disse que passou a ser um torcedor do Botafogo. Ontem, inclusive, o Sounders fez uma publicação, né? As equipes estão fazendo essas collabs, né? Então o Sounders fez mais uma publicação junto com o Botafogo, ressaltando, né, o João Paulo com a camisa do Botafogo e posteriormente com a camisa do Seattle Sounders, inclusive construindo uma história até mais longa, né? Quem também jogou no Sounders muito tempo, foi campeão, inclusive da Major League Soccer, foi o Nicolas Lodeiro, né? Todo mundo lembra, né, do Lodeiro. O Lodeiro até falou que sempre ganha muito carinho da torcida botafoguense. Quando é reconhecido por algum torcedor do Botafogo, ele fica até surpreso que os torcedores ainda lembram dele, né? Aquela equipe que jogava a camisa, né, com o Guaraviton, né, na camisa. Nicolas Lodeiro também fez história, já saiu, né? No caso, já saiu do Sounders, diferentemente do João Paulo, né? Pessoal, o estádio, né, o Lumen Field, contei aqui ontem para vocês, trocou a grama pela grama natural, mas ele tem uma fama interessante, né? Ele já foi considerado como o estádio mais barulhento dos Estados Unidos, né? De medir decibéis mesmo, muito barulho. O estádio, claro, nessa medição foi num jogo de futebol americano, né? Do Seattle Seahawks, né? Uma das grandes equipes da NFL. Mas de qualquer forma, o estádio tem essa fama de ser muito barulhento. Vamos ver amanhã quanto de barulho, né? Já que o nome é Sounders, né? Quanto que que trocadilho, né? Meio maroto. O quanto que o Sounders vai fazer barulho nessa estreia do Super Mundial. Então é isso, galera. Começa hoje, né? Botafogo voando pós-treino para Seattle, né? Vamos falar rapidinho aqui só daquela treta que teve ontem do Arthur Jorge, na verdade do Textor, né? O Textor deu um corte, passou uma tramontina ali para cima do Arthur Jorge. O Arthur Jorge, eu sinto que ele deixou a poeira baixar, né? Foram 6 meses aí longe do Botafogo, uma saída que não foi das mais legais. Depois teve a parte, momento Léo Dias, né? A questão, né, do casamento dele, que acabou, novo relacionamento. Ele deixou a poeira baixar, esteve no Rio de Janeiro até recentemente, e quando esteve no Rio deu uma entrevista para o GE. Essa entrevista, né, acabou sendo veiculada ontem, né? E aí ele falando do carinho pelo Botafogo, acho que é legal, a gente sempre vai ter também muito carinho pelo Arthur Jorge. Ele até comentou, né, alguns torcedores ainda tem uma parcela de torcedores ainda com uma mágoa, né, por
por ele ter saído, né? E ele disse que gostaria até de, né, poderia ter continuado no Botafogo. E essa frase repercutiu, chegou no John Textor, que publicou nos seus stories, né, no Instagram, falando, olha, é melhor você ficar calado, porque se você continuar falando, a verdade vai vir à tona, né? Falou algo do tipo, o John Textor, então deu meio que um corte, mostrando que não foi por falta de vontade do Botafogo, né? De ter uma renovação, enfim. O Arthur Jorge também falou que gostaria, né? Deu a entender na entrevista, nitidamente gostaria de uma maior valorização. Ele falou que quando ganhou o Brasileiro, por exemplo, ele seria apenas o 8º técnico mais bem pago do Campeonato Brasileiro, né? E o trabalho foi muito bem feito, ninguém tem dúvida disso. Então ele deu algumas, né, indiretas aí para o Textor, e o Textor chegou já de voadora, né, falando isso sobre Arthur Jorge, enfim, coisas do futebol. Tem mais coisa também, não fiquei assim acompanhando todos os detalhes da entrevista. O Arthur Jorge falou que também já teve convite para voltar para o Brasil, então tá nítido que não partiu do Botafogo. Alguma outra equipe tentando repatriar o Mister, né? E acho que também, beleza, acho que a poeira até baixou 6 meses depois, mas acho que agora também é hora do Arthur Jorge sair um pouquinho de cena. Já ia esquecendo, o John Textor também falou o seguinte, que aí eu concordo com o Textor, né? Talvez o timing dessa entrevista, né, não foi dos melhores. Ele falou, olha, porque o Arthur Jorge falou que uma das coisas que fez ele ficar muito na dúvida de sair do Botafogo é que ele queria estar nesse Super Mundial. E aí o Textor respondeu lá nos stories, falou assim, olha, agora é o momento do Super Mundial e é o momento para os escolhidos, né? Ou seja, até em respeito ao próprio Renato Paiva. Eu acho que, de fato, não adianta agora o Arthur Jorge... A imprensa vai fazer o seu trabalho, né? Querer polêmica, querer repercutir, mas eu acho que não é o momento do Arthur Jorge voltar ao noticiário quando a gente tem um treinador do Botafogo realizando um trabalho lá no Mundial, né? Então o Textor ainda deu mais essa sapatada aí, falando sobre, né, que o Botafogo é para os escolhidos, né? E é isso. Beleza, galera? Ultimazinha de hoje, para quem está nos Estados Unidos, a inauguração da Botafogo House em Venice Beach, tá? Hoje, 15 horas, horário local. Vai ter uma programação aí com sempre, né? Grupos musicais brasileiros, porque tem uma galera que está lá nos Estados Unidos morando há muitos anos, né? Com saudades das coisas do Brasil. Então, grupos brasileiros de música, apresentações de capoeira, feijoada, música, cozinha brasileira, comida brasileira. A entrada é gratuita, imagino que a comida seja paga, obviamente, mas vai ter sempre alguma atração. Sábado que vem, por exemplo, vai ter a presença do Gonçalves e do Sérgio Manuel lá. Então, todo dia vai ter atração na Botafogo House em Venice Beach, beleza? É isso, sabadão, ótimo final de semana a todos. Hoje a gente curte então a estreia, a inauguração do campeonato do Super Mundial com o Inter Miami e Al Ahly, né? E amanhã é dia da gente esfregar as mãos, torcer muito. Recadinho importante que eu acho, galera, a gente está pensando às vezes muito, né? Claro, no jogo com o PSG, no jogo com o Atlético de Madrid, mas o Botafogo tem que concentrar total no Sounders. O Botafogo precisa, né, fazer valer o seu favoritismo e vencer o Sounders. É um discurso velho, batido, clichêzão, mas que mais do que nunca vale, né? Só pensar no PSG depois do apito final amanhã à noite, né? Então, o nosso foco principal para a gente continuar vivo na competição, já no primeiro jogo, é a pressão do futebol de quem é campeão da Libertadores. Temos que ganhar do Seattle Sounders, né? Fazer o nosso jogo, né? Os primeiros minutos ali provavelmente vai ser certo nervosismo, adaptação, novos jogadores provavelmente estreando, como eu falei, o próprio Arthur Cabral, né? Então o Botafogo fazer o seu jogo, temos muita bola para ganhar do Sounders, e aí sim, quando acabar a partida, a gente fala de PSG, e quando acabar o jogo PSG, a gente fala de Atlético de Madrid. Não adianta o Botafogo entrar amanhã em campo com o pensamento nos europeus, né? O pensamento agora é no time norte-americano, só isso que interessa. O nosso campeonato é Seattle Sounders, depois sim a gente pensa jogo a jogo. Tamo junto? Deixe seu like, faça seu comentário, se inscreva no canal e vamos pra cima, galera. Estamos vivendo um sonho e vamos tentar sonhar
o máximo possível, ir o mais longe possível, eu acredito. Tamo junto. Abraço.